interpretação da receita, mas é óbvio que um empréstimo em que você dá a duplicata ou o teu recebível em garantia e ele também já é garantidor de um certificado de recebíveis, de uma debênture, você pode ter problemas. É que a duplicata hoje está ali na tua debênture, amanhã ela é paga, você substitui, às vezes é tão volátil que ninguém nem percebe que aquela duplicata estava em dupla garantia, né? Outra coisa, está lá. Tá. Com o passar do tempo, você nunca pode ter uma dívida de debêntures a pagar maior do que o teu recebível de tua conta em banco. Senão alguma coisa está errada. Você não pode captar recursos de debêntures para financiar a tua viagem para Paris, né? Ou para o Catar, não sei. Percebe? Não, não, é óbvio. Bem, isso está no marco regulatório. Ali também tratou dos cuidados e da maneira correta de tratar os teus certificados recebíveis, as tuas debêntures, caso você use um agente fiduciário, que é alguém que vai colocar no mercado as tuas debêntures. A maior parte prefere a colocação particular, boca a boca, e não setipar, não colocar no mercado e deixar que a XP ou uma corretora faça a venda das tuas debêntures. Não só encarece, e a maioria não quer isso, né? Já está difícil de captar, né? Então ainda tem que encarecer isso de buscar no mercado. Então, mas se você existe sim a debênture pública, se você escolher aí um banco, uma corretora para colocar esses teus papéis no mercado, o módulo, o marco regulador tratou de como fazer isso e as regras para fazer isso. E, claro, né? Aqui é Brasília, não é Berlim. O marco regulatório vai doer no bolso. Jesus de Nazaré disse: pague a César o que é de César. Benjamin Franklin disse: há duas coisas certas nessa vida: a morte e os impostos. E lá na Receita Federal Americana está lá na parede: os impostos são o preço de uma sociedade civilizada. Se a gente for discutir carga tributária brasileira, que foi acorchante no segmento de factoring por toda a vida, né? Eu sei porque meu sogro e minha sogra tinham uma factoring desde 1995 até ele falecer, ela vendeu, etc. Carga tributária altíssima. E isso levou, na inércia, a inércia do legislativo de trazer um marco regulatório, levou
o empresário de factoring a camuflar suas operações em securitizadora, mas o dinheiro é dele mesmo. O debenturista é o próprio acionista. Não. O debenturista é uma figura separada. Nada impede, claro, que o próprio diretor acionista, às vezes, tem um poder de fogo maior do que o outro, que ele tenha uma parte das debêntures. Mas a lógica do negócio é factoring trabalha com capital próprio ou do sistema financeiro, é o que diz a lei. E securitizadora trabalha com dinheiro de debenturistas. Um pequeno capital que não pode ser elevado. Tem um caso que me trouxeram a atenção há um mês atrás, no interior de São Paulo. O fiscal olhou lá. Capital social da securitizadora, 2 milhões. Operações, 5 milhões. 3 com debêntures, 2 com capital próprio. Bem, capital próprio é factoring, vai pagar IOF. 3 milhões, capital de terceiro, aí é factoring. Outros que falam do segmento dizem, distribui o lucro, porque se você tiver um capital social, um patrimônio maior, você está trabalhando com capital próprio. Então, a ideia de ficar realmente com o dinheiro de terceiros. Essa é a ideia de uma securitizadora. É que tem um investidor fungando atrás do empresário, querendo saber, concentração, querendo. Então, existe aí uma tentativa de inteligência tributária que põe o filho, gera debêntures, mas não tem lastro, o dinheiro não entrou na empresa, só para figurar, né? Então, em uma recente fiscalização num cliente meu, a Receita Federal pediu o comprovante de integralização de todas as debêntures e a lista de todos os debenturistas. E aí agora estão vendo a declaração de imposto de renda deles, que não é mérito da securitizadora. Se o camarada sonegou, no final do ano ele mandou o informe de rendimentos lá e acabou. Isso não vai dar aí problema, mas a Receita Federal quer saber se há simulação. Que tem gente que faz isso. Eu emito uma debênture em nome do teu avô, mas o teu avô nem sabe que ele tem dinheiro contigo. O pessoal está fazendo... Essa inteligência tributária não funciona, né? Então, já que houve o marco regulatório, houve, claro, uma alteração que vai afetar a parte tributária da securitizadora. Por quê? Uma coisa é boa. PIS e COFINS. Vai ser mais barato que no lucro presumido. Eu tenho visto isso nos meus clientes. Por quê? É igual às securitizadoras lá da lei de 2010. 4,65 de PIS e COFINS, mas você pode deduzir o custo de captação do dinheiro, a remuneração das debêntures. E se você tem, lá, às vezes alguns têm um capital de giro pequeno para não perder negócio, não pode ser volumoso, porque tem que ser capital próprio. Mas todo mundo tem lá 200, 500, 300, dependendo do volume. O custo de captação de dinheiro abate da base. Então, você tem lá 300 mil de deságio nesse mês, mas você pagou 120 mil, ou creditou 120 mil para os teus debenturistas. A tua base do PIS e COFINS, 300 menos 120, 180 mil. 4,65%. Igual banco, igual as securitizadoras do mercado de financeiro, agronegócio e imobiliário. Então, nesse sentido, eu costumo dizer, nivelou, caiu o céu e matou todos os passarinhos. Agora, ninguém mais pode, eu estou no lucro real, eu estou no lucro presumido, então a minha taxa pode ser menor, que alguns fizeram isso, na incerteza legal, né? Ainda dividiram com os parceiros, com os clientes, uma carga tributária menor. E a conta está chegando à medida que a Receita Federal tem fiscalizado alguns. Bem, em 2014, quando a Receita Federal deu o parecer normativo dizendo que a securitizadora de recebíveis deveria ir para o lucro real, ela não legislou para lucro presumido.
Mas isso aconteceu até agora. Então, cuidado com essa simulação, né? A simulação de negócios, ou agora que você vai para o lucro real, tem que tomar alguns cuidados assim, né? Eu tive um caso que eu soube, que o cliente, o dono da securitizadora, ele tinha também uma pousada em construção. Aí chegou no escritório a nota fiscal de 36 televisores, 36 vasos sanitários e 36 pias, em nome da securitizadora, para abater no lucro real. Gente, eu perguntei para ele, vaso sanitário é muita diarreia. Desculpa dizer. Então, é óbvio que você, estando no lucro real, não vai pagar para terceiro sem nota. Às vezes o teu parceiro, né? O teu indicador de negócios, o que é o promotor do teu negócio, aquele agente mesmo que busca negócio para você, ele fala para você, dá para você me pagar sem nota? Vem, gente, agora vai arder para todo mundo, né? E se futuramente vier a tributação do lucro, como já foi sinalizado aí no ano passado e não vingou, todo tipo de despesa relacionada à atividade tem que ficar por dentro, né? Porque uma carga tributária dos meus clientes, a carga tributária do lucro real gira em torno de 24%, porque não é a soma de alíquotas, né? Você não pode somar 15 mais 10 de imposto de renda, 9 de CSL, PIS e COFINS, olha, dá 32%. Não é 32%. Eu já fui ver a apresentação de FDIC, que o responsável lá falou, veja, compare a tributação da factoring com o FDIC. Daí ele desconsiderou os 15% de imposto de renda das cotas, aí somou as alíquotas aqui, deu 43%. São bases diferentes. Você tem que pegar, e cada empresa é diferente. Uma tem uma estrutura enxuta, outra é maior, ela tem uma carga, tem mais aversão ao risco, perde mais dinheiro do que outro, então não dá para dizer a tua alíquota será de... Não dá. Então, no lucro real, você tem que lembrar disso. Todas as tuas despesas e todas as tuas receitas, exclui algumas despesas que são consideradas indedutíveis, tipo alimentação do sócio, brindes, doações em geral, ou despesas não necessárias. Eu quero ajudar o Juventus, eu quero... Lindo, maravilhoso, eu quero ajudar a casa da Maria Joana, cuidar das crianças órfãos. Linda a tua iniciativa, mas tem que cumprir a lei para fazer isso, para se tornar dedutível. Aí o que vai funcionar? O teu lucro será tributado em 15% de imposto de renda, 9% de CSL. Começa em 24%. Se o teu lucro passar de 240 mil, o que passar de 240 mil, mais 10% de imposto de renda. A tributação pode ser anual, com recolhimento mensal por estimativa de 32%, ou então trimestral, definitivo para o segmento. Então, o que eu vejo? E que alguns clientes meus já começaram a fazer. Diante do fato de que acabou o lucro presumido para a securitizadora, a empresa simples de crédito, embora ela tenha uma limitação muito ruim de localização e até 400 mil de receita, mas 400 mil de receita é 10 milhões girando a 4% todo mês. Alguns acharam interessante. Eu tenho um cliente no Rio de Janeiro que ele gira dessa maneira com ESC. Paga IOF? Paga. Alguns falaram, eu vou assumir o IOF. É mais barato eu pagar o IOF do cliente, porque o IOF virou um negócio que trava você, né? Quem tem factoring vê isso. Ele põe lá a mesma taxa para o cliente, né? A securitizadora, mesma taxa, a factoring, mesma taxa. A factoring tem IOF, ele prefere aqui. Então, eu tive alguns clientes que eu pago IOF, não tem problema. Eu pago. Ele tirou na base, porque é mais barato. Agora, a empresa simples de crédito, ela com
400 mil de receita ano. E eu não sei se mudou agora, isso eu despercebi, porque vai aumentar o limite, né? Esse eu despercebi. Então, pode ser que seja interessante você, dependendo do tamanho do teu negócio, ter uma segunda empresa para trabalhar. Agora, é lucro presumido. Eu tive casos assim gritantes, a pessoa, ela entrou no lucro presumido na securitizadora, veio a pandemia, ele terminou com prejuízo em 2020 e pagou imposto de renda porque estava no lucro presumido. Aí ele teve, eu tive as perdas. Foi um ano ruim, vou lançar em perda. Abate? Não abate. O que você operou no lucro presumido não tem efeito fiscal se você lançar em prejuízo agora. A não ser que você não conte com o contador. Mas não. Até passou de 100 mil reais, precisa estar no judiciário ou precisa ter cobrança judicial. Se tem cobrança judicial, deixa rastro. O contador tem que lançar a perda como uma conta redutora da conta de clientes. E tem que manter essa conta por 5 anos. A Receita Federal fiscalizou, objeto e pede todos esses processos aqui. Aí você vai descobrir que o camarada pagou, ele entregou a fazenda, já era. Então, foi para o judiciário, deixou rastro. Até 100 mil, também às vezes é irrelevante. Você pode baixar aí depois de 1 ano de perda, 30 mil, 6 meses. Mas é pouca coisa, né? Então, se tornou essa questão que a empresa simples de crédito pode se tornar uma opção. E alguns clientes meus estão pensando nisso. Uma outra coisa que a gente vê no mercado, uma securitizadora é uma SPE, é uma sociedade de propósito específico. Ela existe para gerar certificado de recebíveis lastreados e recebíveis. Uma securitizadora, ela não presta serviço. Uma securitizadora não faz cobrança. Uma securitizadora não tem serviços administrativos. Uma securitizadora não é holding de outros negócios. É um negócio específico. A sociedade de propósito específico ela é muito fácil de a gente entender ela no ramo imobiliário. Eu abro uma empresa para construir um prédio, o dia que eu vender todos os apartamentos, eu fecho a empresa. Ela existia para construir aquele edifício, vendeu, acabou. Encerra a empresa, distribui o lucro e acabou. A securitizadora é uma SPE no sentido de que ela é específica para compra de recebíveis e lastrear as suas debêntures, usar o capital de terceiro. Mas ela não tem prazo definido, é diferente de uma construtora, porque você renova. Então, aí, tomar esses cuidados aí. Securitizador não faz mútuo, não pode fazer mútuo. Eu peguei um cliente aqui de São Paulo, tem lá, 0 debêntures, 3 milhões mútuos dos acionistas. Capital próprio. Não. Tem que. Você quer ser debenturista de si mesmo e correr risco, tudo bem, mas mútuo não funciona. Bateu na receita, é factory. E aí dói, porque daí vai cobrar IOF e tudo mais. E outro cuidado é o montante do capital social. Você abriu uma securitizadora com capital de 10 milhões, 10 milhões das suas operações serão capital próprio. Agora, se abrir com 10 mil, o investidor vai botar dinheiro? Eu não colocaria. Como eu tenho várias, eu guardo até um dinheirinho em algumas, né? Mas 10 mil, não tem nem colchão para queimar, né? Então, eu vejo muitos do segmento meio milhão, até 1 milhão, simplifica a parte societária, né? Número de acionistas, não precisa publicar balanço, economiza, né? 1 milhão, 500 mil, 300 mil é muito comum o pessoal colocar. Mas se você tiver um capital muito elevado, você vai ter um problema. Aí você gera um outro problema na lei das SAs. A lei das SAs diz que se o teu lucro, a tua reserva de lucro for superior ao capital social, você tem que distribuir, ou já no balanço botar uma nota explicativa dizendo, vou distribuir no ano que vem, ou vou subscrever ações, ou vou, geralmente, substituir. Né? Então, o que o pessoal faz? Distribui, ou põe em outros negócios, ou vira debenturista de si mesmo, desde que seja num volume razoável que não configure simulação, que você diz
que é quitanda, mas vende remédio. É o que a gente vê hoje o pessoal fazer. Diz que é securitizadora, mas trabalha com capital próprio. Isso dá problema. Então, é isso que mudou com o marco regulatório da securitização. A lei de 2010 que dizia que são obrigadas ao lucro real. Aí estava lá elencado 3 tipos: agronegócio, financeira, tal. Agora, genérico. Securitizadoras de crédito são obrigadas ao lucro real. Como o Código Tributário, a Constituição e tudo mais diz que não se mexe em imposto dentro do ano, 1º de janeiro de 2023, bem-vindo ao lucro real. E toda a receita que você teve como lucro presumido até agora, às vezes o lucro presumido permite o regime de caixa, né? Onde você tributa só quando recebe o título, o que é muito bom. Simples Nacional é assim, outras empresas é ótimo. Se você não receber, você não paga PIS/COFINS, né? No lucro real não tem isso. No lucro real é por competência. Aí, se você está numa securitizadora no lucro presumido, novembro, dezembro, e você tem lá 2 milhões de receita a apropriar de títulos não recebidos até então. É a grande oportunidade de lançar em prejuízo, o que não vai receber, porque daí você também não lança a receita, expurga ela da contabilidade, ou então vai apresentar a tributação tudo em dezembro. Então, aqueles que migraram sentiram isso. Janeiro dói, porque todas as operações de dezembro e mais tudo que estava acumulado até novembro do ano são tributados no mês de dezembro, ainda no lucro presumido, vai brigar se a Receita falar alguma coisa, mas pelo menos uma tributação menor aí que vai ocorrer nesse caso da securitização. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algo que gostariam de saber? João, alguma pergunta? Será que o pessoal tem dúvida? Eu acho que temos um tempinho ainda, né? Ah, então tá bom. Porque aí eu vi aqui, né? Então, esse conceito às vezes não é claro do capital próprio e as autuações da Receita Federal batem nessa tecla. Você está travestido de securitizadora, mas você está atuando com capital próprio. Então, as securitizadoras que têm debenturistas de verdade se livram dessa acusação. Então, é uma ideia, né? Tributação, não tem IOF. Aqui, nosso amigo. Certo, então, Você disse que não deve deixar, pode usar na real. então, a pergunta do colega aqui para o benefício dos online, eu tenho um prejuízo, 50 mil reais, operei no lucro presumido. O que eu faço com ele agora, porque eu vou para o lucro real? Se você optou pelo regime de caixa, que quem optou pelo regime de competência, que eu tenho clientes que eu vou ficar em competência, eu não quero. Eu ganhei, aí eu pago o imposto no mês, já está barato, porque está no lucro presumido, já está bom. Outros foram para o regime de caixa. Então, como funciona? Se a sua securitizadora está no lucro presumido e ela optou pelo regime de caixa, ela tem receita represada. Ela tem a receita de outubro, ela tecnicamente, se o teu prazo médio é de 45 dias, a tua receita de outubro vai ser diluída em 1,5 mês aí, né? As operações de novembro, idem. Só que, em 31 de dezembro, toda a receita represada tem que ser apresentada à tributação. Você não muda de regime
Real para presumido e presumido para real. Isso, inclusive, no Simples Nacional, não é perseguição da Receita com o segmento de vocês, não. Qualquer um. Você mudou de regime caixa para competência, apresenta a tributação que tem. Então, o que acontece? A questão, você tem um prejuízo cuja receita não foi tributada pelo lucro real. Esse prejuízo não tem efeito fiscal se você lançar ele como prejuízo quando estiver no lucro real. E vice-versa. Eu entendo assim, eu excluo do LALUR. Se ele recuperou um título que ele lançou como prejuízo, quando ele estava no lucro presumido e hoje é lucro real, eu não me beneficiei do imposto lá na época, eu também não vou tributar agora. Eu entendo assim. Mas então você tem 50 mil de perda. Estava no lucro presumido. A melhor coisa para fazer é reconhecer a perda hoje. Porque esses 50 mil tem 4 mil de deságio em cima dele. Se você, que tá lá represado, né? Ele está represado. Você tem 50 mil, 4 mil de deságio aqui. Se você lança em perda, você lança em perda 46 mil. 50 do título, e você tira lá da represa 4 mil de receita e lança 46 mil como perda. Aí pelo menos não paga imposto em cima dos 4 mil. Já que não vai abater nada do imposto de renda e da contribuição social. Mas pelo menos, se você deixar esse título aberto na tua carteira para receber ele em junho de 2023, em 31 de dezembro você vai pagar imposto sobre os 4 mil. E quando lançar os 50 mil lá em junho, não tem efeito fiscal. Então é a hora de limpar a carteira. Já que não deu mesmo, né? Eu tive o caso de um cliente que falou, Gilson, ó, seguinte, eu vou lançar esse prejuízo, aí você abate da base, porque eu li lá na internet que a despesa abate da base. Mas você está no lucro presumido. A presunção do lucro é isso mesmo. Então, lucro real e vários clientes que começaram no lucro presumido, eles viram que a carga tributária favorecida apenas na parte de faturamento do dia a dia da receita é muito boa, né? 5,93%. É ótimo. Contra 25% na factory. Só que no dia a dia tem a perda, tem a despesa, tem o custo de um monte de coisa. Alguns descobriram que a carga tributária real era de 12%, 15%, 11%, 20%. Se você arrebentar de ganhar dinheiro, você vai pagar 25%. Eu tinha um tio médico e outro tio representante comercial. Aí no churrasco em família, o meu tio médico falava assim, que coisa! Paguei 50 mil de imposto esse ano. Aí o meu tio representante comercial, como eu queria pagar 10. Né? E eu lembro disso, né? Se você ganhar, você vai pagar. Vantagem da factoring, aliás, é uma vantagem. Factoring e securitizadora, você não tem investidor, você perdeu o teu dinheiro, porque na securitizadora, você perdeu o dinheiro, você vai ter que reembolsar o debenturista. Igual o FDIC, né, que vai ter que recompor as cotas, não tem o que fazer, né? Então, o pessoal vê, factoring é mais caro? É mais caro mesmo. Eu tive cliente de pagar 32%, 33% de carga tributária, 1/3 mesmo, para correr todo o risco. Esse tempo já passou. Né? Esse tempo de ganhar tanto dinheiro assim no segmento por causa da concorrência já passou. Mas na securitizadora existe essa questão do lucro real, você fazer as contas. Eu tenho um cliente aqui na Avenida Paulista, ele está no lucro presumido e daí todo trimestre a gente, aqui, se fosse lucro real, você pagaria tanto, daí ele diz, não é tanto assim, a carga tributária dele é 13%, 14%, porque ele tem um custo alto de, né, aluguel, o custo do debenturista é alto. Hoje está com a Selic, né? Quem pegou 200% de CDI
Eu tive cliente que, 2020, 2019, pegou 200% de CDI. Está tendo que devolver, porque ficou caro. E aí, e os que fizeram operação atrelada em CDI, pegou dinheiro em CDI para fazer pré-fixado. Então agora tem que rever os negócios. E é a questão. Acabou a concorrência desigual. Eu não chamo de desleal, porque a pessoa correu o risco de ir para o lucro presumido baseado num parecer normativo, que não é lei. A Receita Federal está gravando? A Receita Federal pensa que é Deus, né? Ela legisla, né? A fome tributária é muito grande, né? Então, não foi diferente agora. O marco regulatório trouxe, sim, um aumento de carga tributária para o segmento. Então, tem que repensar taxas, tem que repensar. Conta garantida. É. Não tiver atrelado, pode fazer. Entra no conceito de trabalhar com capital próprio, trabalhar com capital de terceiros. Acho que todos os meus clientes têm lá uma continha, porque às vezes o dinheiro é curto, não quer perder o negócio, quer atender o cliente, ele acaba tendo o. Sim, é, é. A questão aí não é tributária, a questão é marco regulatório. O teu recebível não pode estar em garantia de duas, três coisas. É igual você vender um imóvel, tirar três escrituras, não pode. Tem gente que trabalha com desconto. É, se todo mundo pagar, né? Se o teu sacado pagar, aquele título vai deixar de ser lastro da debênture e a vida segue. Mas o dia que der ruim, se aquele título não pagar, o banco não cobrar, o debenturista exigir, e daí você cometeu, tá na lei, é um crime, né? Dupla, se usou o recebível para dar garantia. Então tá aqui, né? Como é que tá no corpo do artigo 21 da lei 14.430? Não pode. A questão da garantia, né? Se você cometer algum prejuízo, algum erro, você tem que arcar com o prejuízo. O pessoal tem feito. Eu confesso que eu não fico confortável como contador, mas ele está operando, está pagando imposto, não está cometendo nenhum. Não é como a empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito está lá no corpo da lei, não pode fazer empréstimo. Ela tem que trabalhar exclusivamente capital. Ela não pode nem fazer mútuo. Surgiu mais negócio, aumenta o teu capital. Eu tenho um cliente, esse do Rio, que volta e meia ele tem que aumentar o capital, porque ele trabalha no segmento imobiliário com condomínios. Muito interessante. Ele tem uma imobiliária e ele ajuda os condomínios. E ele também, né? Entendeu? Aí ele trabalha nisso aí. Aí toda hora ele tem que aumentar o capital social, porque não pode fazer mútuo. Mas olha, de hoje para amanhã, todo mundo faz, né? Então, o pessoal tem sim uma conta de empréstimo, faz um capital de giro. É que é tentador, porque com garantia o juro é menor, né? Então, eu vejo assim: você tem lá um capital social, você tem 4 milhões de debêntures, tem 6 milhões de títulos, porque tem lucro acumulado, tem o teu dinheiro lá. Se você usar em garantia 1 milhão, você não pode ter mais debênture do que tem de recebíveis, porque aí está descoberto, tem coisa errada aí. Ou você desviou dinheiro, ou perdeu, né? Lançou em prejuízo e não substituiu. Se ele é um título exigível, né? Embora na essência da lei você entrega debênture para o. Uhum.
Capital de giro. Eu considero que a despesa de juro é custo para bater debênture ainda, mas não pegou nada em garantia, aí tudo bem. A questão do marco regulatório é: você não pode pegar o recebível para várias debêntures. E isso eu entendo que é a conta garantida, não poderia também. É que ela é um juro menor, né? Então aí o pessoal, o banco. Só que o banco escolhe, né? Também esse. Então só o cuidado. Mas na prática acontece. Porque o banco escolhe e muitas vezes os sistemas, eu não sei como que o IFIM vai trabalhar, mas provavelmente fará o que outros sistemas que eu conheço fazem. Todo dia à noite ele pega essa debênture aqui, tinha esse título lastreando ela. O sacado pagou, deixa eu ver aqui, os títulos livres. Aí ele pega o título, vincula aquela debênture, no dia seguinte a debênture está lastreada. No dia seguinte, de novo, no dia seguinte, de novo. Então, tecnicamente, você vai acabar usando, numa conta garantida, um título que está aqui lastreado a uma debênture. Se todo mundo pagar, tudo bem. Você saiu dessa, né? Mas, se der algum problema, legalmente falando, eu não poderia fazer isso. Então, é irregular. Eu não digo ilegal. Ilegal parece que é criminoso, e não é isso. Tá? Você está só tentando gerar os teus negócios. Uma empresa S, capital social de 400K, pode operar até quanto? 400K. Não, o 400 mil que está na lei é receita. Então, digamos que eu tenha 10 milhões. Eu giro esse mês, eles trabalham principalmente no segmento de capital de giro. Eu giro 10 milhões esse mês a 4%. Só que o que eu fiz? É lucro presumido, regime de caixa. Esses 400 mil que eu operei hoje, eu vou diluir pro rata nos próximos 2 anos, porque é 24 meses. Então, a receita do mês que vem vai ser 32 mil, porque foram os títulos que foram recebidos. Então, ele poderia operar 40 milhões a 4%, gerar um monte de receita, mas ela é pro rata, ou por regime de caixa. Então, uma empresa com 10 milhões que gire todo mês e receba todo mês os 10 milhões a 4%, ela está no seu limite como ESC. 400 mil é receita. Não giro. Não é giro. Giro é outra coisa. Mas... Vê se foi esclarecido. É. Sim, é automático. Tem 20 mil na compra de títulos, né? Ele mesmo já pega os títulos. É isso. Todos os sistemas que eu conheço, que a gente trabalha, faz isso. Não é preocupação do empresário do segmento ter que ir lá no sistema e escolher os títulos que vão lastrear. Nem você deixa o debenturista fazer isso. Você simplesmente apresenta para ele, esse título deu ruim aqui, você tira e põe em outro lugar. O sistema, qualquer sistema, eu acredito que o de vocês esteja preparado para fazer isso, porque todos os outros, mesmo os ruins do mercado, fazem. Que eu não vou falar quais são, mas então era isso aí. Gente, então, é isso que mudou no marco regulatório. Não é ruim. Eu digo para vocês, o lucro real não é ruim. Você tem que trabalhar bem com ele, não cuidar bem das suas despesas, não pagar nada por fora. Eu tive um cliente aí que ele, durante a pandemia, ele foi bonzinho com o pessoal de captação dele. Não precisa dar nota fiscal, que eu te ajudo. Aí, então, ele teve lá 1 milhão de distribuição de lucro. Eu falei, tudo bem. Não, isso é tudo que eu paguei para os... Foi tudo sem nota, porque caiu muito a comissão na pandemia, então eu ajudei eles. Falei, e se você for tributado pelo lucro real? Porque são 5 anos. E se a receita vier? O volume dele é grande. E se a receita vier? Bem, 13 milhões de receita, 500 mil de despesa, percebe? Não existe
botar a despesa por fora. A hora que for tributar o lucro, aí o empresário vai entender. Que aí você paga por fora, sai do teu lucro, né? Não é isso? Então, infelizmente, é o preço aí, como disse os americanos, os impostos são o preço de uma sociedade civilizada. Eu não sei onde é que tem civilização, né? Mas é porque aqui no Brasil, o meu cunhado, a irmã dele é casada com um sueco. A gente tem um tempinho, é casada com um sueco. E eles tiveram um filho surdo na Suécia. Não paga aparelho, não paga fonoaudiólogo. O governo transporta a criança até a escola, dá todo atendimento, mas a Suécia tem o imposto de renda pessoa física mais alto do mundo. E a irmã do meu cunhado, o sueco gosta da corzinha, né? Ela é morena, então ela foi lá para morar na Suécia, é de Osasco. A casa deles tem um pedaço do reboco caído. Ela é uma pessoa simples. Aí ela falava assim, que eles perguntavam para ela assim, quanto que você ganhava lá no Brasil? Eu falava, $6.000 por ano. Eles, o quê? Como? Eles não entendiam. Aí ela ficou tão mordida que ela falou assim, eu ganhava $6.000 por ano, mas agora ela vive na Suécia. Mas eu comia carne todo dia. Aí o sueco pira. Como assim? Quem come carne na Suécia? Estocolmo para cima é congelado o ano inteiro. Para baixo, 6 meses. Então, o gado não tem. O porco é refrigerado. Então, você sabe quanto é que é uma costelinha de porco na Suécia? Aí eles vieram para o Brasil. Meu cunhado levou eles para Ilha Grande e ele disse que ele arranjou uma roda de caminhão assim e fez aquele nosso churrasco. Ele falou, Gilson, eles se queimaram tanto naquela praia, aquelas branquelas. E eles comeram tanto churrasco que eu pensei que eles iam explodir. É outra cultura. Nós temos aqui alimento, né? Temos uma carga tributária elevada, temos uma cultura muito ruim de administração pública, mas ainda assim é o preço de uma sociedade civilizada, né? Nós temos nossos negócios, temos nossos bens, há uma certa garantia em tudo. Vamos ver aí, tem um outro palestrante que vai falar do futuro, né? Depois do Lula, né? Vamos ver o que vai mudar. Nós já enfrentamos essa situação antes de uma mudança drástica de governo e estamos aqui ainda, né? Então era isso. O que eu tinha, espero que tenha dado esse quadro aí do que vai mudar aí para vocês e que tenha sido bom. Obrigado aí pela atenção. Gilson, muito obrigado aí pela sua palestra, pela sua explanação. Com certeza foi muito elucidativa, né? E tenho certeza que todos que estão aí online presentes se beneficiaram muito, tá? Depois eu vou pedir para o Rodolfo, que ele pode colocar até o telefone, pegar o telefone com o Gilson, tá? Então, aqueles que de repente depois precisarem de consultoria ou contratar os serviços da Santoléria que estão presentes, né? Sintam-se à vontade, né? Porque ele, com certeza, a empresa dele é uma empresa bastante competente e ele também é um profissional competente que, né, particularmente, eu conheço há muitos anos. A família dele é amiga da família da minha esposa há mais de 40 anos, tá? Tem um relacionamento muito forte, né? E além do excelente profissional dele, do irmão dele e das pessoas que compõem a equipe dele, tá? Gilson, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pessoal, antes de dar início à próxima palestra, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Aí, né, quem quiser ir ao banheiro pode ir, tem um lanchinho também que todos podem aí, né? Quem não comeu ainda pode comer. Depois a gente entra com a palestra final, depois entra o Márcio falando sobre a perspectiva para 2023, tá? Mas vamos fazer um intervalinho, na volta a gente decide aí qual que é a palestra que entra em seguida, tá bom? Muito obrigado por enquanto, viu?
finais. E agora, quem fará a apresentação será o Márcio Aguilar, que é presidente do Sinfac do Rio Grande do Sul, tá? Que né, o Sinfac é a abreviatura para Sindicato das Factories Securizadoras, ESC e FIDICS, né? E ele vai falar sobre o tema perspectiva aí para 2003, né? Tendo em vista aí já o resultado das eleições, o que nós podemos esperar do Brasil, né? E o que o mercado de antecipação também pode esperar, ó, quais são as ameaças e oportunidades que virão aí a partir de 2023, tá? Márcio, a palavra é toda sua, né? Mais uma vez agradeço a sua presença, tá? Bom dia, João. Bom dia a todos os organizadores deste evento. Quero destacar que é uma satisfação imensa poder conversar um pouquinho e falar aí, fazer uma pequena reflexão sobre o nosso mercado de recebíveis para o ano de 2023 pós-processo eleitoral. Trazer pequenos números e verificar como é que a gente vai se reposicionar, tendo alguns conceitos que mudam a questão de entendimento e compreensão do mercado de crédito do Brasil. Para a gente se localizar, eu vou trazer esse assunto para o nosso mercado, que é o mercado do fomento comercial. E desse mercado do fomento comercial, a gente tem que localizar as estruturas que operam no fomento. E aqui destacamos as empresas de factoring, as securitizadoras de recursos empresariais, os fundos de investimento em direito creditório, as empresas simples de crédito. E quando a gente fala em recebível, destaca então o principal vetor negocial do setor do fomento, que seriam os FIDICs e as empresas de factoring. Só para a gente poder ter uma noção de o que nós estamos falando, e acho que dispensa aqui fazer uma separação das estruturas, ou uma conceituação das estruturas, nós estimamos que existe no mercado hoje uma carteira de recebível na economia por volta de 15 trilhões anuais. E isso compreende não apenas as empresas, mas também as pessoas físicas que compõem um vasto elenco de pequenos empreendedores. No segmento de cartões de crédito, que também se insere nos recebíveis passíveis de negociação com as estruturas que aqui comentamos, nós temos uma carteira que gira próximo de 2 trilhões ano. E teremos, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, uma estimativa de que esse volume de transação para 2022 supere os 2,5 trilhões ano. Na carteira de recebível aí performado ou na carteira de duplicatas mercantis, decorrente da prestação de serviço e da venda de mercadorias, nós estimamos, dados da ANFAC, também consultados aí pela CERC, que é quem está fazendo o registro do duplicado escritural, nós estamos estimando um mercado na ordem de 350 bilhões de reais ano de volume de negócio. E esse volume de negócio, ele fica contextualizado em um contexto de mais de 5.800 empresas de factoring, mais de 1.000 empresas securitizadoras, mais de 630 ESCs. E vou buscar também na sequência os dados dos fundos de investimento e mais ou menos o que se tem de informação do giro anual de carteira. Nós temos um PL de fundos, aí a PL, de 1.886 fundos no Brasil, número de referência setembro de 2022, 244 bilhões de reais. Então, a gente joga esse giro para uma carteira de médio prazo e a gente começa a ter a dimensão deste mercado. Bom, o que nos espera dentro desse cenário e o que a gente começa a enquadrar para 2023 pós-processo eleitoral? O processo eleitoral, independentemente de quem tenha sido vitorioso, o mercado ele tem que se organizar de forma própria, longe dos conceitos subjetivos desta ou aquela tendência. O que a gente observa pós-decreto do resultado da eleição,
uma redução substancial no volume de confiança em relação à questão inflacionária para 2023. Nós vimos num ritmo de contenção da inflação, uma Selic na ordem de 13,75 estabilizada a partir da última reunião do Copom, com a perspectiva de que começaríamos uma redução dessa taxa a partir de março do ano que vem, porque a elevação da taxa de juros é o remédio amargo que a gente tem para conter o processo inflacionário. O Brasil consegue, nos últimos 3 meses, apresentar o processo de deflação em vários segmentos, de modo que, estando equacionada a equação, não dentro da meta, um pouquinho acima da meta, mas já havendo a possibilidade de redução e de retomada da meta para 2023, 2024, havia uma sinalização de que as taxas de juros do Brasil poderiam ser reduzidas, mas a incerteza gerada pela oscilação mercadológica dos últimos dias faz com que a gente já tenha uma nova previsão de que essa redução saia do eixo de março e vá para meados de 2024, 2023. O que sinaliza, talvez, não uma redução do processo inflacionário logo para o início de 2023, mas uma pequena ampliação nesse processo para mais adiante. Seja levado pela incerteza interna, seja levado pelo mercado externo. E aí a gente fala um pouquinho de globalização, a gente fala um pouquinho da instabilidade do mercado europeu, em especial do mercado mercado inglês, depois do Brexit, aumento do custo, aumento das taxas de juros, aumento do processo inflacionário, o que repercute também na economia nacional, hoje também agravada pela situação da incerteza de guerra. Mas internamente no mercado, uma desaceleração, agora também motivada pelas perspectivas de paralisação. Os investidores que estavam tirando recursos dos seus investimentos para visualizar o que fazer, eles seguraram, ou seja, no mercado que eu tenho, mercado imobiliário aqui, deu uma parada substancial. O mercado de recebíveis gerado pela circulação de mercadorias sofre um pequeno impacto pela paralisação da via de transporte terrestre. Cada paralisação de caminhoneiros gera um delay na entrega do produto, que por sua vez gera uma prorrogação no vencimento do boleto, que por sua vez gera um processo de inadimplemento temporário, que por sua vez gera uma grande desestabilização da certeza do mercado que nós estamos inseridos. Soma-se a isso essa instabilidade momentânea e essa perspectiva de desaceleração econômica, o aumento das taxas de inadimplência, e aqui as taxas de inadimplência eu observo sempre por 2 anos. A inadimplência pontuada, que é aquela decorrente do atraso, e esse atraso nós catalogamos aí uma prorrogação, uma recomposição, uma renegociação, em especial de mercadorias já entregues, ou seja, de títulos já performados. Observamos também o atraso decorrente daqueles títulos que não foram performados, que a gente fez uma in-company, ou nós fizemos uma operação de antecipação com nota futura, que ela sofre um atraso também, seja pela performance dela, ora resultado da ausência de matéria-prima para beneficiamento, ora resultado do atraso da entrega, que também gera uma prorrogação no vencimento, inadimplência de curto prazo, mas uma readequação, e aquela inadimplência decorrente de uma indústria hoje conhecida como indústria das recuperações judiciais, cuja expectativa para 2023 é de crescimento do número de recuperações no mercado brasileiro. O cenário econômico pós-pandemia deixou reflexos. O custo da produção aumentou, as famílias do Brasil têm um alto grau de endividamento, o colchão de financiamento, com o aumento da taxa de juros, gerou uma escassez de recursos, o aumento do custo de recursos, que por sua vez tem que ser repassado no custo do produto, e às vezes a empresa, que é a nossa cliente, não consegue absorver tamanho grau de custo agregado,
e pela dificuldade, seja de mercado, seja de caixa, ou pelas circunstâncias já decorrente do processo pandêmico que foi se empurrando, acaba visualizando numa reformulação administrativa financeira como uma alternativa de manutenção dos seus negócios. E dessas recuperações judiciais eu preciso fazer 2 alertas, porque esse alerta valerá para esse ano e valerá também para 2023 e anos subsequentes. A inserção do nosso setor do fomento na duplicata, na operação, na antecipação, onde não há performação do título, onde o título adquirido não está performado com a entrega do serviço, do produto, na ponta final para o sacado. E isso eu tenho trabalhado nos simpósios e nos eventos que participamos, uma discussão que se estabelece em relação à segurança do fomentador, a segurança do empresário que aloca recursos de empresas em recuperação judicial. Antes de ter a decretação e do processamento de uma recuperação judicial, o fomentador possui uma realidade. E essa realidade, se ela está lastreada em duplicatas comissárias, em operações comissárias, operações em company, antecipação para performance do produto, a relação do fomentador ela é uma. Diferentemente daquele fomentador que fez a aquisição do ativo futuro com a performance já do título adquirido. Quando você não tem o documento performado, o judiciário tem uma visão muito clara de que você entra na recuperação judicial como um credor normal, como um credor de natureza quirografária. Se você não tiver uma outra estrutura de garantia, como eventualmente uma alienação fiduciária, como eventualmente uma CCB, como eventualmente uma operação mais estruturada, você acaba entrando com um credor quirografário, e isso, para você reaver esse crédito, há uma dificuldade gigantesca, porque tem que processar a RJ, tem que participar do acordo de credores, tem que, enfim, entrar dentro do processo, isso é demorado. Faço 2 observações nesse quesito especial, que diz respeito às consultorias. O nosso fomento em empresas cujos consultores estão operando, o cuidado que se consultores mercadológicos que trazem consigo fomentadores, nós temos que entender, enquanto empresários desse setor, em que circunstância a nossa operação está sendo performada. Vejo que hoje, nas RJs que estão sendo processadas, das quais a gente acompanha, existe uma comunidade, que é a comunidade do eu e eu também. Eu entrei, eu também entrei. E é um número muito grande e é inadmissível que um setor como o nosso consiga, dentro de uma empresa de médio porte, estar tão consolidado, tão concentrado, juntamente com mais 40, 50, 70, 100 empresas do setor do fomento, sem a gente conhecer os vínculos antes da recuperação. Pós-recuperação judicial, o cenário, e isso também trago para 2023, acho que é o mercado de recebíveis das empresas que, após o processamento, após haver um administrador judicial, após ter a chancela jurisdicional para a retomada da atividade da empresa, a gente tem uma oportunidade de talvez ter bons consultores aí, juntamente com o administrador, para fazer um novo fomento, tentando assim vislumbrar uma posição anterior, mas isso me parece que seria um tema específico para um outro momento. Mas faço essa observação e voltarei na sequência com o conceito de comunidade. O que eu vejo novamente para 2023? Nós estamos pensando em inflação nos patamares atuais, estamos imaginando um pouco crescimento econômico vinculado pelo decrescimento internacional que repete aqui, nós deveremos ter uma continuidade de taxas altas, uma escassez de recursos decorrente do sistema financeiro, que poderá mudar, evidentemente, dependendo de como vai ser a política econômica a ser implementada pelo novo governo, porque há uma sinalização, e aí é outro fator que eu antecipo, nós estamos hoje dentro de um regime fiscal, observando o teto de gastos, e há uma tendência de que o atual governo ultrapasse o teto de gastos e gere na economia um processo de crescimento lastreado no consumo
e lastreado também em realizações de obras públicas, e aí na parte da infraestrutura, envolvendo o setor da construção civil, que poderá, no primeiro momento, representar a injeção de recurso oficial no mercado. Essa injeção de recurso oficial no mercado, pelo governo, ela vai levar, inevitavelmente, em conta dois fatores, tá? O endividamento da empresa e a sua capacidade de contrair novos financiamentos, vai levar em conta o endividamento das pessoas físicas e das famílias, que é elevado, de crédito pelos métodos tradicionais que sejam decorrentes do sistema bancário, me parece que ainda teremos um problema de permissão aí, de ausência de flexibilização das decisões de crédito. Isso abre um espaço, evidentemente, para o setor do fomento, dentro das suas estruturas. E abre um espaço para que a gente novamente ancore a possibilidade de segurar o mercado produtor no Brasil, que vai depender da possibilidade de aumento do PIB, que vai gerar um aumento no volume de negócios. Mas, me parece que para o setor do fomento, fazendo essas observações que eu fiz agora há pouco, existe uma tendência, sim, de aumentarmos o volume de operações. E esse aumentado volume de operações, ele se dá por alguns fatores. Primeiro, o mercado segundo de factoring e securitizadoras bastante líquido hoje, com o recurso disponível. A gente verifica uma alta captação, garantindo remuneração melhores aos investidores qualificados, o que permite um grande volume de recursos ser colocado no mercado. E, havendo recurso disponível, há uma tendência de que essas estruturas venham com mais apetite para fazer o embate com o sistema financeiro, o que já é peculiar hoje, e a gente opera no setor de fomento com taxas altamente atrativas, altamente competitivas, de modo que a única ressalva que a gente faz de novo, a única não, entre as ressalvas, vai ser o aumento do processo da adimplência, a questão da saúde